um sentimento especial. Sabe qual é o tema? Quem está qualificado para fazer discípulos? Gostou? Quem está qualificado para ser discípulos? Vamos dar atenção ao irmão Wilson Santos. Quando uma pessoa está procurando um emprego, uma vaga de emprego, ela passa por muitos desafios. E um dos desafios que provavelmente a pessoa vai enfrentar é ver se ela preenche as qualificações, ou seja, os requisitos que a empresa exige para aquela vaga. É verdade que muitas empresas, elas exigem que a pessoa tenha uma qualificação, um curso superior, que ela seja entendida naquele assunto, que ela esteja, de fato, bem qualificada para aquela vaga. É interessante também o seguinte exemplo. Por exemplo, é muito comum você entrar num consultório médico e quando você olha para a parede, o que você vê? É isso mesmo. Você vê lá diplomas, certificados, todas as graduações que aquele médico ele fez. Esses diplomas ou certificados, eles indicam que aquele médico ele está qualificado para exercer, para atuar nessa área. Agora, quando nós falamos sobre fazer discípulos, é verdade que todos nós precisamos estar qualificados, mas algumas pessoas pensam que essa qualificação ou requisito exige se formar num curso superior e ser perito, no sentido de ser especialista na área de pregação. Mas será que é realmente assim? Quais são os requisitos para se qualificar como ministro? Quais são os requisitos para fazer discípulos? Então é isso que nós vamos analisar nesse discurso. Jesus ele tinha muito interesse em treinar os seus discípulos. Veja só na sua Bíblia, o livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Veja só o profundo interesse que Jesus tinha com relação ao que envolvia treinamento aos seus discípulos. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, veja a ordem de Jesus. Portanto, vão e façam discípulos de pessoas de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a todas as coisas que lhes ordenei. E saibam que estou com vocês todos os dias até o final do sistema de coisas. Então foi essa a ordem que Jesus deu para os seus discípulos. Vão e façam discípulos, que é o tema principal desse discurso. O que significa essa palavra? Façam discípulos. Então ela pode significar façam alunos. O verbo grego usado aqui, ele tem o sentido básico de ensinar com o objetivo de levar aquela pessoa ou aquele aluno a se tornar um discípulo. Então, essa ordem que Jesus deu de pregar as boas novas e que eles deveriam estar envolvidos nisso, para eles era algo novo. Por quê? Porque as Escrituras mostram que antes de Jesus começar a sua pregação, pessoas de outras nações elas podiam adorar a Jeová. Mas agora a ordem era diferente. Eles deveriam pregar as boas novas. Para pregar as boas novas, obviamente, eles deveriam ter alguns requisitos a cumprir. Também Jesus usou uma outra palavra aí, você viu? Ensinando-as. Essa palavra grega, ensinar, ela não envolve simplesmente explicar algo. Quando nós falamos sobre ensinar, é muito mais profundo, não é? Quando você ensina algo para alguém, envolve provar, convencer, ilustrar, fazer a mensagem chegar aqui no coração, sair da mente, vir para o coração. Então é mais profundo, não é? Então Jesus, ele deu um treinamento excelente para os seus discípulos relacionado a pregar. E é interessante que ensinar envolvia também fazer as pessoas obedecer todas as coisas, como nós vimos aí nesse texto. Seria um processo contínuo, envolvia fazer de fato as pessoas desenvolverem amor por Jeová. E Jesus, ele ensinou muito isso. Vamos ver uma imagem aqui. Você, olhando essa imagem,
você vai ver algo que era uma característica marcante de Jesus. Você está vendo aí. Jesus, ele era perito em ensinar. Você pode ver aí Jesus com a mão estendida e ele está dando a ordem de Mateus que nós lemos. Vão, façam discípulos. Então ele está dando essa ordem. Jesus provavelmente, ele deu essa ordem quando apareceu para mais dos seus 500 discípulos. Jesus, ele tinha muito amor pelas pessoas. Ele se esforçou muito em treinar os seus discípulos. Ele tinha muita dedicação, como você vê nessa imagem. Você vê aí que tem uma variedade de pessoas? Está vendo aí? Tem jovens, tem idosos, tem crianças. Você consegue ver alguém aí apresentando o seu diploma ou o seu certificado de qualificação para pregar? Você consegue ver isso? Não, não consegue. Isso não tem. Mas essas pessoas, elas estavam sendo qualificadas para pregar as boas novas. Jesus, ele estava dando um treinamento. E ele sabia que essas pessoas aí tinham condições de se qualificar para fazer discípulos. E essa qualificação, ela não está limitada a exigências de curso superior e tampouco a uma vaga, como se fosse de um emprego. Mas Jesus deixou claro que todos os seus seguidores deveriam fazer discípulo. Muito obrigado pela imagem. E você que está aqui conosco, será que você também pode se qualificar para fazer discípulo? É claro que sim. Mais à frente, nesse discurso, nós vamos falar mais sobre isso. Observe mais um detalhe nesse texto que nós lemos de Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Você percebeu que Jesus deu uma ordem dupla para os seus seguidores. Eles deveriam pregar as boas novas do reino. E Jesus mostrou para ele como eles poderiam fazer isso. Eles foram bem instruídos. E é interessante notarmos que em várias partes da Bíblia, você pode ver que Jesus não disse que pregar as boas novas seria algo fácil. Em nenhum momento Jesus diz isso. Jesus não diz que você iria pregar e já conseguir fazer discípulo. Seria um processo contínuo. Teria situações positivas, a reação das pessoas, e também teria reações negativas. Então, esse treinamento que Jesus deu para os seus discípulos foi muito profundo. Além disso, ele mostrou qual seria a extensão da pregação. Você conseguiu observar na leitura? Ele falou que eles deveriam fazer testemunho a todas as nações. Isso indica que a pregação, ela iria se estender até os nossos dias. E também essa pregação, esse trabalho de fazer discípulos, ele não dependia exclusivamente da reação das pessoas. Os discípulos iriam continuar pregando e tentando fazer discípulos à medida que as pessoas desenvolvessem amor pelo que estavam aprendendo. Qual foi a segunda coisa que Jesus ele mandou os seus discípulos fazer? Nós já falamos um pouco sobre isso. Então nós vimos aí que ele mandou os discípulos ensinar. Aqueles que tivessem o potencial de se tornar discípulos e de obedecer a todas as coisas que Jesus tinha ordenado, eles iriam desenvolver o potencial e se qualificar para fazer discípulos. Será que, como alguns dizem, esse trabalho de pregação ele só seria feito pelos primeiros cristãos? Nós já tivemos a resposta aqui. Porque Jesus falou que seria pregado a todas as nações. Então isso indica claramente que a pregação, fazer discípulos, ela se estenderia até os nossos dias. Então vamos à primeira pergunta dessa matéria. O que é necessário para se qualificar para fazer discípulos? Você que está aqui conosco hoje, está desejoso de fazer discípulos. O que é necessário? Nós já vimos. As duas coisas necessárias e principais é pregar e ensinar. Por isso, no mundo todo, as testemunhas de Jeová, elas estão obedecendo a ordem de Jesus e estão pregando em toda a terra habitada. De fato, as testemunhas de Jeová estão em toda parte. Eu me lembro de uma situação de uma pessoa que foi nos visitar quando nós estávamos num estado do Brasil, e ele foi visitar lá uma construção. E ele não sabia que aquela construção era salão de assembleias das testemunhas de Jeová.
E ele era o diretor de uma empresa que estava participando ali naquele projeto. Quando ele chegou lá, ele disse o seguinte: vocês são incríveis. A semana passada eu estava lá na Suécia e aí eu vi Testemunha de Jeová. Aí depois eu fui para a Finlândia, eu vi Testemunha de Jeová pregando nas casas, como vocês fazem. E eu já vim de lá para cá e aqui é Testemunha de Jeová. Como que vocês conseguem fazer essa pregação? Então, de fato, a nossa marca registrada é pregar as boas novas e fazer discípulos. Por quê? Porque Jesus, ele nos treinou muito bem. Agora, quem decide que uma pessoa está qualificada para fazer discípulo? Vamos voltar então ao caso da ilustração da vaga de emprego. Quem decide que aquela pessoa que fez lá o currículo está qualificada para aquela vaga? É verdade, algumas empresas usam RHs, recursos humanos, que ali eles vão analisar as qualificações, junto talvez com o diretor da empresa, ou um representante, e ali eles vão decidir que aquela pessoa está qualificada para aquela vaga. Ela vai ser contratada. No caso de um médico, quem decide que ele está qualificado para atuar? Então, após ele se formar, tem várias situações que ele passa, ele recebe lá uma certificação, uma qualificação do Conselho Regional de Medicina, por exemplo, outros órgãos que indicam que ele está apto, que ele está aprovado para atuar naquela área. E para fazer discípulos? Quem é que nos qualifica para fazer discípulos? Será que é os nossos talentos? Será que é uma educação superior, uma escola de prestígio? Vamos ver a resposta na Bíblia? Abra aí a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Veja quem nos qualifica para fazer discípulos. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, que diz assim: não que estejamos qualificados por nós mesmos para considerar que qualquer coisa venha de nós, mas a nossa qualificação vem de Deus. Você percebeu essa palavra final do apóstolo Paulo, que ficou bem claro? A nossa qualificação vem de Deus. Então não vem dos nossos talentos, não vem de um curso superior, não vem de técnicas específicas, mas vem do próprio Jeová. Então, Jeová, por meio do seu Espírito Santo, ele pode habilitar qualquer um de nós a fazer discípulos, a pregar as boas novas. Jeová, ele tem muito interesse nisso. Agora, como que Jeová nos qualifica? Porque já vimos que essa qualificação vem dele, de Jeová. Então, Jeová, ele se certifica de que cada pessoa, cada servo seu competente, seja capaz de fazer o trabalho de pregação. Como que ele faz isso? Jeová lhe dá treinamento para cada um de nós, por meio da sua organização, por meio da sua palavra, por meio do seu Espírito Santo. Todos nós somos qualificados para pregar as boas novas. É interessante que quando nós paramos para pensar em Jesus, nós também descobrimos que Jesus, ele foi treinado. Ele precisou também cumprir alguns requisitos para pregar. Antes de vir à terra, Jesus, por exemplo, ele foi treinado pelo seu pai. Veja só o que diz aí o livro de João, capítulo 8, versículo 28. Veja o treinamento que Jesus Cristo teve antes de vir à terra, e isso ajudou também a pregação que ele iria ter na terra. João capítulo 8, versículo 28. Então Jesus disse: depois que vocês tiverem erguido o Filho do Homem, então saberão que eu sou ele, e que não faço nada de minha própria iniciativa, mas falo aquilo que o Pai me ensinou. Então isso indica que Jesus, ele teve um treinamento no céu. De fato, irmãos, Jesus se beneficiou muito desse treinamento. Quando que começou o treinamento de Jesus? Nós sabemos que foi lá no céu, quando ele foi criado. Tente imaginar quantas eras Jesus ele pôde ver as qualidades do seu Pai.
Quanta coisa Jesus não aprendeu nesse treinamento que ele teve? De fato, Jesus ele recebeu uma incomparável educação sobre as qualidades, obras e propósito do seu pai, Jeová. E isso o ajudou e o habilitou para o ministério que ele teria à frente aqui na terra. Essa amizade de Jeová com Jesus, ela era tão achegada, tão profunda, que a Bíblia descreve os detalhes interessantes sobre o relacionamento de Jeová com Jesus. Veja só na sua Bíblia, Isaías capítulo 50, o versículo 4. Veja quão grande, quão íntimo era a amizade de Jeová com Jesus. Isaías capítulo 50, o versículo 4. O soberano Senhor Jeová me deu a língua dos instruídos, para que eu soubesse dizer ao cansado uma palavra de consolo. Ele me desperta de manhã após manhã, desperta o meu ouvido para ouvir como os instruídos. O soberano Senhor Jeová abriu o meu ouvido e eu não fui rebelde, não me virei para a direção oposta. É tocante essas palavras, não é? Você percebeu aí que Jeová ele despertava o seu filho de manhã após manhã, como diz esse texto. Esse quadro mental ele é muito profundo e bem significativo, porque ele transmite a ideia de um instrutor, de um professor, que acorda de manhã o seu aluno e começa a ensinar esse aluno. Eu achei interessante o que certa obra bíblica ela disse sobre esse texto. Ela disse o seguinte: Jeová o leva, por assim dizer, para a escola celestial, como se ele fosse um aluno, e lhe ensina como pregar. Então é esse o sentimento, a mensagem do grau de instrução superior, divina, que Jesus teve. E Jesus, ele fez bom uso desse treinamento. Não apenas para realizar o seu ministério, mas também Jesus, como já dito, tinha muito interesse em treinar os seus discípulos. Ele não queria guardar tudo o que ele aprendeu para ele, mas ele queria que outros também desenvolvessem qualidades, atendessem certos requisitos e também começassem a fazer discípulos. Jesus, ele não frequentou escolas rabínicas, faculdades que existiam na sua época, ou conquistou talentos ou diplomas e certificados. Mas Jesus, ele conhecia muito bem a Bíblia. Ele tinha muita facilidade em usar a Bíblia, em usar as Escrituras, os rolos. E, de fato, Jesus, ele se baseou o seu ensino neles. Por exemplo, Jesus, ele citou mais da metade dos trechos das Escrituras hebraicas em apenas algumas horas. Veja só como ele conhecia profundamente a palavra de Deus. Na maioria das vezes que Jesus falava com as pessoas, ele não tinha ali os rolos em mãos, até porque era muito grande. Mas boa parte das Escrituras, Jesus, ele citava muitas vezes, por exemplo, as Escrituras hebraicas de cor. O Sermão do Monte foi um exemplo disso. Ele citou ali em pouco tempo várias expressões profundas e declarações das Escrituras hebraicas. Veja a segunda imagem que vai aparecer aí. Antes de começar a pregar, Jesus, ele deu esse passo aí que você está vendo. Ele foi batizado. Esse batismo como que certificou, por assim dizer, que Jesus ele estava disposto a fazer a vontade de Jeová. Então, quando Jesus foi batizado, ele recebeu o Espírito Santo e foi designado como o Messias. Agora, então, nós vimos que Jesus, ele foi treinado por Deus, nós vimos que ele foi qualificado e que também, quando esteve na terra, ele se esforçou muito para treinar os seus discípulos. E, de fato, irmãos, nós vimos que Jesus, ele quer que todos façam discípulos. Então, vamos à próxima pergunta. Talvez você pode se perguntar, como que eu posso me qualificar para fazer discípulos? Talvez você pense assim, ir pregar não é comigo não. Eu posso continuar estudando a Bíblia, olha, eu aceito tudo, eu entendo, eu realmente sei que esta é a vontade de Jeová, a vontade de Deus, mas eu sair para pregar, não, para mim não dá.
Talvez você pense assim. Pode ser também que você se sinta sem instrução para pregar, para fazer discípulos. Mas não se preocupe, você que está estudando conosco ou nos visitando pela primeira vez, não fique triste ou preocupado com isso. Nós já vimos que nos casos dos discípulos, eles eram pessoas simples, pessoas comuns. Eles não tinham um grau de instrução superior. Não foi isso que qualificou eles. Mas eles estavam dispostos, eram pessoas obedientes e eram pessoas humildes. Veja só, por exemplo, o caso de Pedro e João. Eles eram pessoas comuns. Eles não tinham uma instrução secular. Mas veja o que a Bíblia fala a respeito deles. Abra sua Bíblia aí no livro de Atos, capítulo 4, versículo 13. Atos, capítulo 4, versículo 13. Se atente às palavras desse texto, que diz assim: quando viram a coragem de Pedro e João, e notaram que eles eram homens comuns e sem instrução, ou seja, alguém que não tinha estudado lá nas escolas rabínicas, ficaram admirados e perceberam que eles haviam estado com quem? Com Jesus, o treinamento. Então, eles eram pessoas comuns, simples. Se você pesquisar um pouco sobre isso, você vai descobrir, por exemplo, que Pedro e João, eles eram da Galileia. É uma região onde a maioria das pessoas são agricultores, pescadores, pastores, são pessoas simples dessa região. Parece que tanto os líderes religiosos daquela época, como também as pessoas de Jerusalém e da Judéia, elas desprezavam os galileus. Elas diziam que eles eram sem instrução. Isso não quer dizer que eles eram analfabetos, né? Não é isso que quer dizer. Mas isso quer dizer que eles não tinham participado das escolas rabínicas daquela época. Por isso que eles achavam eles como pessoas sem instrução. Mas nós vimos que Jesus, ele pensava muito diferente. A opinião dele era completamente diferente. Tanto que ele estava interessado em treinar essas pessoas. Pessoas comuns, sem graduação, para pregar a pessoas importantes da sua época e fazer discípulos. E o final desse texto é brilhante, não é? Porque ele destaca que quando eles viram que pessoas simples, comuns, elas estavam ensinando com coragem, o que eles disseram? Eles perceberam quem estava por detrás disso. Eles perceberam que Jesus os havia treinado. Por isso que o final do texto diz: e perceberam que eles haviam estado com Jesus. Assim, tanto no passado como hoje, todos, incluindo homens, mulheres, podem se qualificar para fazer discípulos. Assim como no caso dos seus discípulos, Jesus ele pode dar o seu Espírito Santo para você também fazer discípulo. Veja só o livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos, capítulo 1, versículo 8, a garantia que Jeová nos dá com relação ao auxílio, à ajuda que nós temos para fazer discípulos. Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas quando o Espírito Santo vier sobre vocês, receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até a parte mais distante da terra. Seria impossível os discípulos naquela época pregar até a parte mais distante da terra. Então, isso deixa claro que a parte final desse texto se aplica aos nossos dias. De fato, as boas novas têm alcançado gerações após gerações. Isso seria impossível se não fosse a ajuda do Espírito Santo. Vamos voltar então à ilustração do médico. É só a título de ilustração. Vamos pensar o seguinte: será que o médico, uma pessoa que se diz médico, ele se qualifica para fazer cirurgias? É claro que não. Por exemplo, ele precisa ter conhecimento dos órgãos, sobre o corpo humano, suas funções, e assim, depois de bastante estudo e adquirir experiência, ele vai conseguir fazer e realizar uma cirurgia bem-sucedida. Ele precisa estudar, se atualizar, aumentar em conhecimento. Agora, com essa ilustração em mente, pense na próxima pergunta. Será que qualquer um que se diz cristão se qualifica para fazer discípulos? A resposta é
Não. Por que a resposta é não? Embora não se exija uma formação superior para fazer discípulos, é preciso, como nós já vimos, cumprir alguns requisitos. Vamos ver alguns dos requisitos que é necessário cumprir para se fazer discípulos, e apenas como comparação, nós vamos fazer um comparativo ilustrando com o caso do médico, a título de comparação apenas. Por exemplo, um médico, ele precisa ter conhecimento do corpo humano, como nós já dissemos. Para fazer discípulos, o primeiro passo, você precisa obter conhecimento exato da Bíblia, o que envolve conseguir explicar os assuntos básicos da Bíblia. Então, esse é o primeiro passo para fazer discípulos. Então, obter conhecimento exato. É verdade que você não precisa saber de tudo da Bíblia, mas o seu conhecimento vai aumentando à medida que você se aprofunda no estudo da Bíblia. Ao passo que você busca o conhecimento profundo da Bíblia, Colossenses capítulo 1, versículo 9 e 10, diz que você vai continuar a dar fruto, ou seja, você vai continuar no desenvolvimento, aumentando o seu conhecimento. E esse processo, ele é contínuo. Vamos a um outro exemplo. Um bom médico, por exemplo, ele não fica na dúvida se aquele remédio, aquele medicamento que ele vai receitar, se aquele medicamento é o correto. Ele não fica na dúvida. Ele sabe que aquele medicamento teve um estudo por detrás e que é para essa enfermidade. Esse medicamento é aprovado. Ele não tem dúvida disso. Ele sabe que esse remédio ele vai agir de forma positiva na pessoa. Ele já cuidou de outros que passaram por essa doença e conhece, de fato, os bons resultados desse medicamento. Então, qual é o passo 2 para fazer discípulos, com base nessa ilustração? Para fazer discípulos, você precisa ter certeza de que o reino de Deus é o remédio certo. E é o remédio definitivo, que vai resolver de forma definitiva todos os problemas da humanidade. E como que a pessoa desenvolve essa certeza? Por meio da fé. A fé no sacrifício de Jesus e também nas promessas de Jeová ajuda a pessoa a saber que o reino de Deus vai trazer a solução definitiva para os problemas da humanidade. Por isso, Romanos capítulo 10, versículo 10, diz que a fé é fundamental para nós termos a salvação. Nós, de fato, confiarmos de que a fé vai nos ajudar a, de fato, estarmos confiando no reino de Deus como a única solução para a humanidade. Um bom médico, ele rejeita tratamentos que não têm comprovação científica, porque ele sabe que isso poderia prejudicar a saúde do paciente. Então, qual é o passo 3 para se fazer discípulos? Para se fazer discípulos, você deve rejeitar coisas que podem prejudicar a sua saúde espiritual. Ou seja, você deve estar determinado a rejeitar o que é errado e se empenhar a fazer o que é certo. Vamos ler o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Veja só as expressões desse texto que nos ajudam a rejeitar coisas erradas e fazer o que é certo. Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz: E parem de se amoldar a este mundo, mas sejam transformados, renovando a sua mente, a fim de comprovar por si mesmos a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. Ao passo que você desenvolve amor por Jeová, você comprova por si mesmo o que poderia prejudicar a sua saúde espiritual e a sua relação com Jeová. Então, por isso, é importante desenvolver essa qualidade de rejeitar coisas que Jeová, ele odeia. Nós sabemos que o médico, normalmente, ele não trabalha sozinho, né? Dificilmente o médico vai fazer uma cirurgia complexa sozinho. Ele tem ali a ajuda de outros anestesistas, outros profissionais, porque isso vai auxiliá-lo ali naquela cirurgia, naquele procedimento. E é verdade que com esses outros ele também adquire mais experiência, se desenvolve. Então, o quarto passo para fazer discípulos, você deve pregar
sozinho? Não, junto com a congregação. Você deve estar ativo na pregação e esse companheirismo com outros irmãos vai ajudá-lo no seu desenvolvimento. Você vai ganhar muita experiência ao passo que você trabalha com irmãos habilidosos na congregação. Isso vai ajudar, de fato, você no seu desenvolvimento e a fazer discípulos. Nós sabemos que o médico, ele faz um voto de cuidar com dedicação dos seus pacientes, não é assim? Ele faz esse voto de cuidar com dedicação de cada um dos seus pacientes. O passo 5, então, para fazer discípulos, você deve fazer um voto e dedicar a sua vida a Jeová. A dedicação envolve fazer uma oração pessoal a Jeová, indicando nessa oração que você quer servir a Jeová para sempre. Então, essa dedicação vai o habilitar a fazer a vontade de Jeová. É uma expressão pessoal que você vai fazer diante de uma oração. Nós sabemos que numa formatura, um médico, ele recebe o quê? Um diploma, não é? Ele recebe o diploma que indica que ele está qualificado para atuar naquela área. Veja a imagem 3 que vai aparecer aí. Para fazer discípulos, você precisa fazer o que Jesus fez, se batizar. Quando uma pessoa é batizada como testemunha de Jeová, ela está qualificada do ponto de vista de Deus para fazer outros discípulos. É como se ela recebesse o diploma ou o certificado para continuar a fazer discípulos. E nós sabemos que fazer discípulos traz muitas alegrias. Você deve ter visto, especialmente na pandemia, na TV ou pessoalmente, a alegria de muitos médicos quando alguém se recuperava. Não foi isso? Você viu, né? Quando alguém se recuperava da Covid na pandemia, ou mesmo em outras doenças, ou a pessoa ela tem um progresso muito grande no tratamento, os médicos ficam felizes, o corpo clínico, eles fazem uma festa no sentido de que aquela pessoa teve uma boa recuperação. Ao passo que você ajudar alguém a conhecer a Jeová e ter a vida eterna no futuro, você vai sentir também muita alegria. Assim, esteja determinado a progredir na organização de Jeová e a se qualificar para fazer discípulos. Nós vimos nesse discurso que você também pode se tornar um instrutor da Bíblia. Você pode se qualificar a fazer discípulos por pregar e ensinar, ter o conhecimento exato de Deus, exercer fé no sacrifício, rejeitar o que é errado e fazer o que é certo, dedicar a sua vida a Jeová e se batizar. Estar qualificado para fazer discípulos, irmãos e presentes, envolve continuar a aprimorar na busca de fazer outros se tornarem discípulos. Isso traz muitas bênçãos, uma vida recompensadora agora e a vida eterna no futuro. Obrigado, irmão Wilson. Foi muito bom sermos lembrados, né, de como nos qualificar e de onde vem a nossa certificação, né, como discípulos. Bom, então vimos que a nossa reunião, ela não visa só o companheirismo, né, visa a instrução, como vimos nesse discurso. E na sequência nós temos o artigo de A Sentinela de número 27, tem por base aí a Sentinela de junho, né, de 2023, e um tema muito sugestivo. Nós vamos aprender por que precisamos temer a Jeová. O que isso significa? Vamos dar atenção ao irmão Jorge Mário. Muito bem. É um prazer estarmos juntos para essa segunda reunião, onde vamos estudar a Bíblia juntos e você vai poder participar com seus comentários. Para passarmos a essa reunião, nós vamos iniciar com um cântico, e os que desejarem e estiverem em condições poderão ficar de pé, para entoar o cântico de número 8. Jeová é um refúgio,
Esse cântico é baseado no Salmo 91. Então vamos ouvir a introdução e acompanhar. Muito bem, nosso estudo hoje é o estudo de número 27 e está na revista de junho deste ano. O tema, como o irmão Edilson comentou, é por que precisamos temer a Jeová. O texto base desse estudo é o Salmo 25:14, que na essência diz: a amizade íntima com Jeová pertence aos que o temem. Na Bíblia, a palavra temor ela tem vários significados. Ela pode significar medo, respeito ou mesmo admiração. Então, nós vamos ver durante o nosso estudo, que tipo de temor nós precisamos desenvolver e como ele nos ajuda a manter a nossa amizade com Jeová. Fique à vontade para comentar, levante sua mão bem alto. E esperamos atender a todos. Irmão Samuel de Bessa vai nos ajudar com a leitura dos parágrafos e dos textos também. E nós vamos acompanhar a leitura dos parágrafos 1 e 2. Para você, o que não pode faltar em uma amizade? Talvez você diga que bons amigos devem amar e apoiar um ao outro. Dificilmente você diria que o temor é importante em uma amizade. Mas, como mostra o texto temático deste estudo, aqueles que querem ter uma amizade forte com Jeová precisam temer a Ele. Não importa há quanto tempo já estamos servindo a Jeová, todos nós precisamos continuar temendo a Ele. Mas o que significa temer a Deus? Como podemos aprender a temer a Jeová? E o que podemos aprender sobre temer a Deus com o administrador Obadias, o sumo sacerdote Joiada e o rei Jeoás? Vamos ler o Salmo 25, versículo 14. Abra aí a sua Bíblia e acompanhe o irmão Samuel, vai ler para nós.
A amizade íntima com Jeová pertence aos que o temem, e ele lhes dá a conhecer o seu pacto. Então, de acordo com este salmo, o que precisamos fazer para ter uma amizade forte com Jeová? O que precisamos desenvolver? Irmã Laís Navarro. Precisamos desenvolver temor de Jeová. Excelente, irmã Laís. Foi direto no ponto. E nesse estudo nós vamos ver 3 exemplos. Quais são os exemplos? Você pode nos dizer? Que 3 exemplos vamos analisar nesse estudo? Irmã Daiane Brizola. Então, nós vamos ver o que significa temer a Jeová, como nós podemos aprender a temer a Jeová e o que nós podemos aprender sobre temer a Deus como o administrador Obadias, o sumo sacerdote Jeoada e o rei Jeoás. Muito bom. Vamos olhar de perto esses 3 personagens e vamos ver como o exemplo deles pode nos ajudar. Bom, o primeiro subtítulo é importante. Precisamos primeiro entender o que significa temer a Deus. Parágrafo 3. Geralmente sentimos medo ou temor quando achamos que algo ruim pode acontecer. E esse tipo de temor pode nos ajudar a tomar boas decisões. Por exemplo, o medo de cair nos faz tomar cuidado quando estamos andando perto de um penhasco. O medo de nos machucar nos faz fugir de situações perigosas. E o medo de perder a amizade de alguém que amamos nos ajuda a não dizer ou fazer algo que possa magoar essa pessoa. Explique como o temor pode nos proteger. Irmã Júlia Felipe. Quando nós sentimos medo ou temor, quando achamos que algo ruim vai acontecer, esse tipo de temor nos ajuda a tomar boas decisões. O parágrafo até trouxe um exemplo, né? O primeiro é que quando nós temos medo de cair, nos faz tomar cuidado. Então, quando nós estamos andando perto de um penhasco. Excelente, Júlia. Esse exemplo é bem significativo, não é? Parágrafo 4. Satanás quer que tenhamos o tipo errado de temor a Jeová. Ele quer nos fazer pensar assim como ele pensava, que Jeová está sempre irritado, é vingativo e que é impossível agradar a ele. O objetivo de Satanás é que a gente tenha tanto medo de Jeová que acabe parando de servi-lo. Para evitar essa armadilha, precisamos desenvolver o tipo correto de temor a Jeová. Do que Satanás quer nos convencer? Irmã Rosana Wadley. Na realidade, ele quer que a gente pense igual ele falou, né? Que Jeová ele é vingativo, que é impossível agradar a Jeová, que Jeová está sempre irritado. Então, realmente, o objetivo de Satanás é que esse temor seja tão descontrolado que a gente desista de servir a Jeová. É uma armadilha de Satanás. Por isso, nós devemos saber o tipo correto de temor e precisamos desenvolver esse temor a Jeová. Excelente, irmã Rosana. Irmã Laís Alves. As palavras que ele faz aqui em Jó 4, 18 e 19 refletem bem esse pensamento de Satanás, de como ele quer, na verdade, que a gente pense. Porque ele fala assim que Jeová não confia nos seus servos, que encontra defeito até nos anjos, quanto mais nos humanos. Então, de ouvir essas palavras, parece que Jeová é inacessível, que ele só procura defeitos em nós. E é exatamente isso que Satanás quer que a gente pense. Muito bom. Parágrafo 5. Temer a Jeová significa amar muito a Ele e não fazer algo que possa prejudicar nossa amizade com Ele. Era esse tipo de temor de Deus que Jesus tinha. Ele não tinha pavor ou medo de Jeová.
Na verdade, ele amava muito a Jeová e queria obedecer a ele. Assim como Jesus, nós respeitamos e admiramos muito a Jeová, porque sabemos que ele é amoroso, sábio, justo e poderoso. Também sabemos que Jeová nos ama muito e que nossas ações podem entristecer ou alegrar o coração dele. Então, o que significa temer a Deus? Essa pergunta é chave no estudo, né? A Luana Navarro. Temer a Jeová significa amar muito a Ele e não fazer algo que possa prejudicar nossa amizade com Ele. Excelente, Luana, muito bom. Irmão Matheus Brizola. Era esse tipo de temor de Deus que Jesus ele tinha, né? Ele não tinha pavor ou medo de Jeová. Na verdade, ele amava muito a Jeová e queria obedecer a ele. Excelente, Matheus. Roberta Filippo. Eu achei interessante o Salmo 78:41, destacado aqui no parágrafo, que fala que nós podemos entristecer a Jeová, né? Então, quando nós tememos a Ele, nós não queremos desapontá-lo de forma nenhuma. Então, quando a gente respeita alguém, a gente nunca quer deixar essa pessoa chateada com alguma ação nossa, né? Então, da mesma forma, quando nós tememos a Jeová, não queremos desapontá-lo. Excelente, Roberta. Ainda, irmão Rogério Machado. E Provérbios 27:11, né? Jeová fala para a gente ser sábio, né? E o interessante é que ele fala que vai alegrar o coração dele e que também que ele vai dar uma resposta a Satanás, né? Porque Satanás sempre desafiou a Jeová. Muito bom, Rogério. Malídia ainda? O exemplo de Jesus, ele foi maravilhoso, porque Jesus mostrou como respeitarmos e admirarmos a Jeová. E nós podemos fazer isso copiando a Jesus, porque nós sabemos e conhecemos bem a Jeová, sabemos suas qualidades, como ele é amoroso, sábio, justo e poderoso. Então, Jeová espera isso de nós e nós devemos demonstrar isso a ele. Muito bom. Então, vamos passar agora ao segundo subtítulo, Aprenda a temer a Deus. Parágrafo 6. Nós não nascemos sabendo como temer a Jeová. É preciso aprender a fazer isso. Uma maneira de fazermos isso é observando a criação. Quando vemos as coisas feitas por Jeová, notamos sua sabedoria, seu poder e seu grande amor por nós. Isso aumenta nosso amor e respeito por ele. Uma irmã chamada Adriene disse: quando eu vejo todas as coisas que Jeová criou e o quanto ele é sábio, isso me faz perceber que ele realmente sabe o que é melhor para mim. Então, se ele é o meu Criador, por que eu faria alguma coisa para prejudicar minha amizade com ele? E você? O que acha de, ainda nesta semana, tirar um tempo para pensar em alguma criação de Jeová? Fazer isso vai te ajudar a aumentar o respeito e o amor por ele. Vamos ler o Salmo 34, versículo 11. Acompanhe a leitura, por favor. Venham, meus filhos, escutem-me, eu lhes ensinarei o temor de Jeová. Como é que esse salmo nos ajuda a responder essa pergunta? De que maneira podemos aprender o temor a Jeová? Juliana Luz. Então, o temor de desagradar a Jeová não é automático, ele precisa ser aprendido, como mostra o Salmo 34:11. E uma forma que fazemos isso é observando a criação. Então, quando nós paramos, refletimos na criação, nós notamos a sabedoria, o poder e o grande amor de Deus por nós. E isso aumenta nosso amor e respeito por ele. Excelente, Juliana, muito bom. A irmã Magali Monticelli. A sentinela de 1º de agosto de 2006, aqui retrata que Davi estava decidido a deixar uma herança valiosa, equilibrada e saudável de temor a Jeová a seus filhos. E ele retratou a Jeová não como um Deus exigente e amedrontador,
pronto para trazer atenção a qualquer violação de suas leis, mas como um pai amoroso, atencioso e perdoador, que não fica contabilizando nossos erros. Davi tinha certeza que se ele fizesse o seu melhor, suas palavras e ações seriam aceitáveis a Jeová. Muito bom, irmã Magali. Obrigado por compartilhar essa pesquisa conosco. Aqui no parágrafo tem uma expressão interessante de uma irmã chamada Adriene. Quem gostaria de destacá-la? Irmã Camila Liberali? Ela diz que quando ela vê as coisas que Jeová criou, ela vê o quando ele sabe, né? E isso faz ela perceber que realmente que sabe que ele é o melhor para ela, né? Então, se Jeová, né, é o criador de tudo, por que a gente teria que fazer alguma coisa para prejudicar a nossa amizade com ele, né? Excelente, Camila. Irmão Edilson Santos? Não são só os servos de Jeová que admiram a natureza, né? As pessoas, em geral, gostam muito de fazer fotos, né, ir para o meio da natureza, mas eles atribuem aquilo simplesmente a ninguém, a mãe natureza, né, algo abstrato, né? Seria como alguém ir no museu, ver lá uma coleção de obras de arte, mas não saber quem pintou, quem é o autor, né? No nosso caso, não, nós já sabemos que é Jeová, e aqui o incentivo é que a gente se aproxime dele por apreciar a criação. Isso vai nos familiarizar mais com Jeová. Obrigado, irmão Edilson. Excelente comentário. Muito bom. Vamos ao parágrafo 7 agora. Orar a Jeová com frequência é outra maneira de aumentar nosso temor por ele. Quando mais oramos, mais real Jeová se torna para nós. Cada vez que oramos a Jeová pedindo forças para perseverar, sentimos a ajuda dele e lembramos o quanto ele é poderoso. Quando agradecemos a Jeová pelo sacrifício de seu Filho, lembramos o quanto ele nos ama. E quando passamos por um problema e imploramos a Jeová para nos ajudar a enxergar uma saída, lembramos o quanto ele é sábio. Orações assim aumentam nosso respeito por Jeová e fortalecem nossa determinação de não fazer nada que prejudique nossa amizade com ele. Como as orações podem nos ajudar a temer a Jeová? Irmã Larissa Santos. Então, quanto mais nós oramos, né, mais Jeová ele vai se tornar real para nós. Então, cada vez que nós oramos a Jeová, nós vamos pedir forças, né, para nós perseverarmos, e nós sentimos a ajuda dele e nós lembramos o quanto ele é poderoso. Até mesmo quando nós passamos por um problema, né, imploramos a Jeová para nos ajudar a enxergar uma saída, nós lembramos o quanto ele é sábio. Então, essas orações, elas vão aumentar o nosso respeito por Jeová e vão fortalecer a nossa determinação de não fazer nada que vai prejudicar a nossa amizade com ele. Muito bom, irmã Larissa. Irmão Richard Zaraik. Então, o parágrafo me lembrou do texto de Salmos, né? De provar e ver que Jeová é bom. Por quê? Quando nós oramos e vemos a mão de Jeová, nós nos sentimos próximos dele, nos sentimos mais achegados, né? Aí, quando nós nos sentimos achegados a Jeová, nós vamos ter o temor correto. Nós não vamos querer decepcionar a Jeová, né? Porque a gente está vendo que ele está agindo na nossa vida. Muito bom, irmão Zaraik. Irmão Boaventura. Danilo Boaventura. Então isso nos mostra, quando nós tememos a Jeová, vimos que é muito bom. Quando nós oramos a Ele pedindo força, às vezes nós estamos ali passando por alguma dificuldade, ansiedade da vida, nós oramos pedindo força para Jeová e depois de uma oração a gente sente aquele alívio. Então isso mostra que nós tememos a Jeová e isso mostra que é bom temer a Ele, né? Muito bom. Parágrafo 8. Para não perder nosso temor a Jeová, precisamos estudar a Bíblia com o objetivo de aprender com os bons e os maus exemplos. Vamos falar agora sobre o exemplo de 2 servos fiéis de Jeová, Obadias, que administrava a casa do rei Acabe, e o sumo sacerdote Joiada. Depois vamos falar sobre o exemplo do rei Jeoás, de Judá. Ele começou bem, mas por fim deixou de servir a Jeová.
o que vai nos ajudar a não perder nosso temor a Jeová. Agora, não perder o temor. Irmã Thaís Barbosa. Deixou a sua palavra para a nossa instrução. Então, quando nós tiramos tempo para examiná-la, com o objetivo de aprender com os bons e os maus exemplos contidos, então isso vai nos ajudar a não perder esse temor por Jeová. Muito bom, irmã Thaís. Que 3 exemplos mesmo vamos ver hoje, que vão nos ajudar a ter o temor correto de Jeová? 3 personagens. Irmão Antônio Souza. Que vai falar de Obadias, do rei Acabe e do sumo sacerdote Jeoiada e depois Jeoás. Muito bom, irmão Antônio. Vamos só deixar o Acabe de lado, né? Vamos ficar nos outros 3. Mas obrigado, irmão Antônio, por destacar isso, né? Então vamos começar com Obadias. Vamos ver como esse administrador pode nos ajudar a desenvolver temor a Jeová de maneira correta. Seja corajoso como Obadias. Parágrafo 9. Na primeira vez que a Bíblia menciona Obadias, ela diz: Obadias temia muito a Jeová. Como esse forte temor a Jeová ajudou Obadias? Para começar, ele era um homem honesto e de confiança. Foi por isso que o rei o encarregou como administrador da casa real. Esse temor também deu a Obadias muita coragem. E com certeza ele precisou dessa qualidade. Por quê? Porque quem governava na época era o rei Acabe, que foi o pior aos olhos de Jeová do que todos os que reinaram antes dele. Além disso, a esposa de Acabe, Jezabel, adorava a Baal. Ela odiava tanto a Jeová que tentou eliminar completamente a adoração verdadeira das 10 tribos de Israel. Ela chegou a ponto de matar muitos profetas de Jeová. Sem dúvida, Obadias adorava a Jeová numa época muito difícil. Vamos ler então esses 2 versículos de 1 dos Reis, capítulo 18, versículo 3 e depois o versículo 12. Irmão Samuel vai ler para nós. Nesse meio tempo, Acabe chamou Obadias, que era o encarregado da casa. Obadias temia muito a Jeová. Quando eu for embora, o Espírito de Jeová levará o Senhor para um lugar que eu não saberei. E quando eu informar a Acabe e ele não o encontrar, com certeza me matará. No entanto, o seu servo tem temido a Jeová desde a juventude. Então, como o temor de Jeová ajudou Obadias? O que nós aprendemos com ele? Irmã Natália Gomes. Então, começa que ele era um homem honesto e de muita confiança. Então, o temor que ele tinha de Jeová ajudou ele a ser alguém muito corajoso, já que ele adorava Jeová numa época que era muito difícil. Excelente, Natália, muito bom. O que mais podemos falar de Obadias e o temor que ele tinha por Jeová? Irmã Oralda Fonseca, aqui na frente. Então, Obadias, ele granjeava também o favor ali, né, do rei. Então, ele servia com um cargo de confiança ali no reino, né? Então, por ele ser conhecido como um homem honesto e de confiança. Então, ele era o administrador da casa real. Muito bom. Mas era perigoso mesmo servir a Jeová nos dias de Obadias? Ou era coisa da cabeça dele? Irmã Berenice Bessa. Não, era um temor que tinha bastante fundamento, porque Acabe, o pior dos reis, ainda por cima casado com Jezabel, que adorava Baal, odiava a Jeová, queria eliminar
completamente, fazer um genocídio lá em Israel, matou muitos profetas de Jeová, e Obadias ele temia, ele amava Jeová, mas ele tinha medo de Jezabel, de Acabe, porque sabia que certamente ela podia matá-lo. Isso, muito bom. O versículo 3 usa uma expressão interessante para Obadias, você percebeu? Irmã Carol Gomes. O versículo fala que Obadias temia muito a Jeová. E já o 12 também fala que ele temia desde a sua juventude. Então ele só conseguiu enfrentar todas essas dificuldades por conta de ter desenvolvido esse temor a Jeová e ter confiado nele. Muito bom. Vamos ver como esse temor ajudou Obadias. Acompanhe a leitura do parágrafo 10. Como Obadias mostrou que era corajoso? Quando Jezabel começou a perseguir os profetas de Deus e a matá-los, Obadias escondeu 100 profetas de Jeová em grupos de 50 e os sustentou com pão e água. Se Jezabel descobrisse isso, com certeza ele seria morto. Obadias deve ter ficado com medo. Ele não queria morrer, mas o amor que ele tinha por Jeová e por seus servos era tão grande que ele estava disposto a perder a vida caso fosse preciso. Então, como Obadias mostrou que era corajoso, irmão Rafael, Zacarias. Pelas ações dele, se opôs, né, a Jezabel, a Acabe, na verdade para Jezabel, né, porque quando ela começou a perseguir os profetas, como diz o parágrafo, e aqui em 1 Reis 18, 13 e 14, ele tomou o lado de Jeová e protegeu os profetas, né? Ele protegeu grupos de profetas, né? 100 profetas, como diz o versículo 13 aqui. Só que isso colocava ele numa linha em oposição direta a ela, né? Que ela era poderosa e poderia matá-lo. Ele não queria morrer. Porém, ele estava do lado de Jeová e isso mostrou uma coragem da parte dele por se posicionar. E não foi só esconder, como diz o versículo 14 aqui, né? O versículo 13. Mas ele continuou sustentando eles. Então, ele levava constantemente lá alimento, pão, água. Então, foi uma demonstração de coragem mesmo. Muito bom, irmão Rafael. Obrigado. Irmão José Antônio, Luiz. Achei interessante também destacar, porque esses parágrafos deixam bem claro a diferença entre medo e temor, né? Porque o medo nós não precisamos aprender. Nós temos medo, no caso de haver que alguém cause algum problema para nós, né? E o temor não. O temor nós aprendemos. Quando nós temos o temor e ele é manifestado quando queremos, temos o conhecimento e queremos atender aos ensinamentos de Jeová e agradar a ele, né? Obrigado, irmão Zé Antônio. Irmão Luiz Awad. E é impressionante como esse temor pode ser desenvolvido, como aconteceu no caso aqui, a ponto de ser tão forte que ele estava disposto a dar a vida dele, se fosse necessário. Então, embora com medo, mas o temor de Jeová foi muito mais forte. Muito bom, obrigado. Irmã Thaís Gaudi. E além dele não ser pego por Jezabel, ele também precisava tomar bastante cuidado em não ser descoberto pelos 850 profetas falsos que frequentavam ali o palácio. E ainda tinha aqueles que praticavam a adoração falsa que podiam denunciá-lo. Então, de fato, era uma atividade, né, difícil, muito perigosa essa tarefa, mas o temor dele por Jeová era tão poderoso que o guia de pesquisa usa um termo bem interessante, que bem debaixo do nariz de todos aqueles idólatras, Obadias corajosamente providenciou o que aqueles profetas precisavam. Excelente, Thaís, obrigado. Vamos ver como isso nos afeta, que lição nós podemos tirar para nós hoje. Parágrafo 11. Hoje, muitos servos de Jeová vivem em lugares onde nossa obra é proibida. Assim como Obadias, esses queridos irmãos continuam mostrando respeito pelas autoridades, mas eles dão a Jeová o que só ele merece, a adoração exclusiva. Eles mostram que temem a Deus obedecendo a ele em vez de a homens. Além disso, continuam pregando e assistindo às reuniões discretamente.
Eles também fazem o possível para que seus irmãos e irmãs tenham o alimento espiritual necessário. Veja o exemplo de Henry. Ele mora em um lugar da África onde nossa obra foi proibida por um tempo. Durante essa época, Henry se colocou à disposição para entregar publicações para os irmãos. Ele diz: eu sou uma pessoa muito tímida, por isso tenho certeza que foi o profundo respeito que eu sinto por Jeová que me ajudou a ter a coragem necessária. Você acha que conseguiria ter a mesma coragem que Henry teve? É claro que sim, se você temer a Jeová. Então, hoje em dia, Luana, como os servos de Jeová imitam Obadias? Luana Galdereto. Muitos servos de Jeová continuam mostrando respeito pelas autoridades, mas eles dão a Jeová o que só ele merece, adoração exclusiva. Muito bom, Luana, excelente. Isso mesmo. Que circunstâncias talvez isso envolva, irmã Laine Zaraikizik? Então, assim como no tempo de Obadias, tem lugares onde nossos irmãos moram que a pregação ela é proibida, né? Mas ainda assim eles continuam pregando e assistindo às reuniões e assim dando a Jeová a adoração exclusiva que ele merece. Muito bom, irmã Laine. Vamos projetar aqui uma imagem, os irmãos podem comentar essa imagem para nós que retrata o que a irmã Laine falou. A irmã Natália Zacarias vai comentar para nós essa imagem. Então nós vemos aí, né, como o temor ele está relacionado à coragem, né? Vemos aí um irmão que durante uma proscrição ele é corajoso e distribui publicações para outros irmãos. E conforme nós aprendemos aqui no caso do irmão Henry, ele chegou à conclusão que o profundo respeito que ele sentia por Jeová que o ajudou a ter a coragem necessária quando ele enfrentou um período de proscrição. Excelente, irmã Natália. Então, qual é a lição para nós, olhando para Obadias? Irmã Odete Fares. É que nosso temor a Jeová deve ser maior do que o temor aos homens, porque é motivado pelo amor e pela fé. E como Jesus falou em Mateus 10, 28, temos que temer aquele que é capaz de destruir na hiena tanto a alma como o corpo. O homem, no máximo, pode mandar para a prisão e executar, mas não pode tirar o direito de uma ressurreição futura com o prêmio da vida eterna. Então, o temor maior lança fora o temor menor. Obrigado, irmã Odete. Irmão Carlos Barbosa. Se a gente olhar na gravura, tem que entender também que não só o irmão está entregando publicação, que está banida, mas os irmãos que estão recebendo também estão correndo risco. Tanto que a gente sabe que atualmente 189 irmãos no mundo estão presos. Por quê? Porque eles vivem em lugares, em territórios proibidos, né? É claro, o respeito por Jeová, o temor por Jeová, o amor por Jeová os move a continuar fazendo isso. É uma lição para nós também isso, porque no futuro a gente pode passar por isso. Com certeza. Muito bom, irmão Carlos. Obrigado por essa aplicação. Vamos passar então agora ao parágrafo 12, debaixo do subtítulo Seja leal como Jeoiada. Então vamos olhar agora para o sumo sacerdote Jeoiada e como o exemplo dele pode nos beneficiar. O sumo sacerdote Jeoiada temia muito a Jeová e foi esse temor que o ajudou a ser leal e a defender a adoração pura. Ele mostrou que temia a Jeová quando a filha de Jezabel, Atalia, começou a reinar em Judá sem ter o direito ao trono. As pessoas tinham muitos motivos para ter medo de Atalia. Ela era cruel, gananciosa e queria tanto ser rainha que chegou a ponto de mandar matar os próprios netos para conseguir o que queria. Mas um de seus netos, Jeoás, conseguiu sobreviver porque a esposa de Jeoiada, Jeozabeate, o escondeu. Ela e seu marido
esconderam o menino e cuidaram dele. Foi assim que Jeoiada e Jeozabeate garantiram que um descendente de Davi sobrevivesse para se tornar rei. Jeoiada foi leal a Jeová e não deixou que o medo o impedisse de fazer o que era certo. Então, como Jeoiada e sua esposa mostraram que eram leais a Jeová, como é que eles demonstraram lealdade a Jeová? Você pode comentar um pedaço, eu comento o outro. Irmã Laís Mascarenhas. Aqui mostra que a Thalia, para atingir o objetivo dela, ela mandou matar até os próprios netos. Então, Jeoiada e Jeozabeate, eles demonstraram essa coragem, esse temor a Jeová, por salvar um desses netos, Jeoás. E isso colocava eles em perigo também, né? Mas mesmo assim, eles esconderam o menino e cuidaram dele. Muito bom, Laís. Excelente. Essa família de Acabe, o sangue não era bom, né? Paula Ivanhoski. E essa atitude garantiu que um dos descendentes de Davi, né, sobrevivesse e se tornasse rei. Excelente, Paula, muito bem. Irmã Maiana Sampaio. O que eles fizeram está bem de acordo com Provérbios que fala, né, que quem confia em Jeová é protegido, sai bem sucedido. Mas quem treme diante de homens ou tem medo cai numa armadilha, né? Um animalzinho que cai numa armadilha, ele fica preso. E ele se torna um laço, não a vítima. Então, tanto o sumo sacerdote como a esposa, eles confiaram em Jeová, não tiveram medo, por isso que eles não paralisaram diante da situação difícil e agiram para preservar a linhagem do Messias. Excelente. Vamos ver outra coisa que eles fizeram? Acompanhe o parágrafo 13. Quando Jeoás tinha 7 anos, Jeoiada mostrou mais uma vez que era leal a Jeová. Ele teve um plano para fazer Jeoás, um descendente de Davi, se tornar rei. Se o plano não desse certo, é bem provável que Jeoiada seria morto. Mas com as bênçãos de Jeová, tudo saiu conforme o planejado. Jeoiada, com o apoio dos levitas e de outros líderes, fez com que Jeoás se tornasse rei e Atalia fosse morta. Daí ele fez um pacto entre Jeová, o rei e o povo, segundo o qual continuariam a ser o povo de Jeová. Jeoiada também colocou os porteiros nos portões da casa de Jeová, para que não entrasse ninguém de algum modo estivesse impuro. Então, quando Jeoás tinha 7 anos, como Jeoiada mostrou novamente sua lealdade a Jeová? Agora de uma outra maneira, mas ele demonstrou que era leal a Jeová. Qual foi o outro aspecto, irmão Rafael Zacarias? Bom, ele tinha escondido Jeoás, né, lá atrás, para que sobrasse ainda uma linhagem, né, do Messias. Passaram-se 7 anos e agora ele fez um plano que contou com a bênção de Jeová para colocar Jeoás de novo no trono, né? E esse plano era muito perigoso, porque se desse errado, o único descendente de Davi ia morrer e ele também ia morrer. Mas como mostra o parágrafo e os textos mencionados aqui, com as bênçãos de Jeová, tudo deu certo, a Atalia foi morta e Jeoás foi colocado no trono. Muito bom, irmão Zacarias. Vamos ver como Jeová olhou para Jeoiada. Acompanhe o parágrafo 14. Jeová já havia dito, honrarei os que me honrarem. E foi exatamente isso o que ele fez com Jeoiada. Por exemplo, Jeová incluiu a história de Jeoiada na Bíblia para aprendermos algumas lições. E quando Jeoiada morreu, ele teve a honra de ser enterrado na cidade de Davi junto com os reis, porque ele tinha feito o bem em Israel, com respeito ao verdadeiro Deus e à sua casa. Como Jeová deu honra a Jeoiada?
Irmã Mayla Tomazelli. Então Jeová honrou Jeoiada por incluir a sua história na Bíblia para aprendermos algumas lições. E quando Jeoiada morreu, ele também teve a honra de ser enterrado na cidade de Davi junto com os outros reis. Muito bom. Parágrafo 15. A história de Jeoiada nos ensina muitas lições e nos ajuda a aumentar nosso temor a Jeová. Por exemplo, os anciãos aprendem com Jeoiada que é preciso procurar maneiras de proteger a congregação. Os idosos aprendem que Jeová nunca vai abandoná-los. Se temerem a Jeová e permanecerem leais, Jeová pode usá-los para realizar sua vontade. E pela maneira como Jeová tratou Jeoiada, os jovens aprendem a importância de tratar os mais velhos com dignidade e respeito, principalmente os que já servem a Jeová por muitos anos. Por fim, todos nós podemos aprender uma lição com os levitas e os outros líderes que apoiaram Jeoiada. Queremos apoiar lealmente aqueles que exercem liderança, obedecendo a eles. Como podemos aprender com a história de Jeoiada? Você não precisa citar tudo. Irmão Jonatas Mascarenhas. São várias lições, né? A primeira aqui citada é que, por exemplo, os anciãos eles aprendem com Jeoiada que é preciso procurar várias maneiras de proteger a congregação. E as portas da grande tribulação, isso é uma preocupação que tende a ser constante. Muito bom, Jonatas. Irmã Márcia Dias, aqui na frente. Já os idosos aprendem com o exemplo dele que Jeová nunca vai abandonar eles, porque se eles temerem a Jeová e permanecerem leais, Jeová pode até mesmo usá-los para realizar sua vontade. Excelente, irmã Márcia. Irmã Beatriz Campos. E também os jovens podem aprender com ele a importância, de tratar os mais velhos com dignidade, respeito, e principalmente aqueles que já servem a Jeová por muitos anos. Muito bom. Mas tem mais. Arthur Correia. Por fim, todos nós podemos aprender uma lição com os levitas e os outros líderes que apoiaram Jeoiada. Muito bom, Arthur, excelente. Nós temos uma imagem, vamos projetar essa imagem e você pode comentar, que ela resume esses comentários aí. Agora gostaríamos que alguém comentasse essa imagem para nós. Quem vai fazê-lo? Irmão Bruno Luiz. Então, vemos nessa imagem 3 situações que exigem coragem, A primeira ali, à esquerda, é uma irmã mais idosa, talvez treinando uma jovem, no testemunho por telefone, a jovem, por outro lado, apoiando a irmã nesse trabalho diferente, que talvez ela tenha um pouco de vergonha ou dificuldade ao falar no telefone, Mais adiante, um irmão um pouco mais experiente, ensinando outros irmãos na manutenção do Salão do Reino. Então, isso também exige coragem pela atividade, também coragem em passar para os outros algo tão importante dentro da congregação. E a terceira imagem de um irmão do testemunho público, talvez esse fosse um desafio para um irmão mais idoso, que está acostumado com casa em casa, recebendo as pessoas na porta, abordar a pessoa passando na rua, usando o carrinho, usando um tablet, com provavelmente um vídeo, algo que é para ele diferente. Mas ele está ali corajosamente defendendo o nome de Jeová e pregando. Obrigado, Bruno. Então, são situações que podem demonstrar, e o exemplo de Jeoiada se aplica. Agora, vamos olhar o terceiro personagem, mas não seja como o rei Jeoás. Parágrafo 16. Jeoiada ajudou o rei Jeoás a se tornar uma boa pessoa. Por isso, quando era jovem, Jeoás queria agradar a Jeová. Mas depois que Jeoiada morreu,
Jeoás começou a ser influenciado por príncipes que não obedeciam a Jeová. O resultado foi que ele e o povo começaram a servir aos postes sagrados e aos ídolos. Jeová ficou muito triste. Por isso, Jeová enviou profetas entre eles para trazê-los de volta a ele, mas eles se recusaram a ouvir. Eles não quiseram nem mesmo escutar Zacarias, filho de Jeoiada, que era primo de Jeoás e também profeta e sacerdote de Jeová. Se não fosse pela família de Zacarias, Jeoás nem estaria vivo. Mas Jeoás não pensou nisso. Ele foi ingrato e mandou matar Zacarias. O que mostra que Jeoás não temia Jeová de verdade. Irmã Vanessa Garcia. Então, Jeoás, ele se deixou influenciar ali pelos príncipes que não adoravam a Jeová, e com o resultado disso, tanto ele como o povo começaram a praticar a idolatria. E por mais que Jeová tentou ajudá-lo de diversas formas, ele não caiu em si e não aceitou ajuda. Muito bom, Vanessa. Então, irmão Edilson. Ajuda a refletir na questão da motivação, né? Uma vez que não tinha mais a presença daquele homem espiritual do lado dele, ele deixou de fazer as coisas certas, né? Então, qual era a motivação dele? Então, isso ajuda também os jovens a refletir. Por que eu quero me batizar? Por que eu quero ser um publicador, né? Eu quero mesmo servir a Jeová? Alguns, depois de adulto, ou assim que se torna independente dos pais, se afastam de Jeová. Então, é a questão da motivação. Muito bom, irmão Edilson. Isso mesmo. Irmão Rafael? Outro ponto com respeito ao mau exemplo de Jeoás foi a ingratidão dele, né? Ele mandou matar o primo dele, Zacarias, e se não fosse a família do Zacarias, ele nem estava vivo, né? Então, poxa vida, que mau exemplo deu Jeoás, né? Verdade, né? Parágrafo 17. Jeoás não temia a Jeová, e por isso muitas coisas ruins começaram a acontecer com ele. Jeová tinha dito: os que me desprezarem serão tratados com desprezo. Por fim, mesmo tendo um exército muito grande, Jeoás foi derrotado pelo pequeno exército da Síria, que o deixou gravemente ferido. Depois, quando os sírios foram embora e Jeoás foi assassinado pelos seus próprios servos por terem matado Zacarias. Ele era um rei tão mau que nem foi considerado digno de ser enterrado nas sepulturas dos reis. Então, o que aconteceu com Jeoás? Qual foi o fim dele? Irmão Wagner Garcia. Como o próprio parágrafo mostra, né, se cumpriu esse texto de 1 Samuel 2,30, né, que o homem ele tratou outros com desprezo, a ele também foi desprezado. E assim muitas coisas ruins começaram a acontecer, né, provavelmente. Então Jeová tirou a sua mão sobre ele, né, sobre tudo que ele fazia. Então, ele foi com um grande exército para uma batalha, onde havia pouco exército contra ele, mesmo assim ele foi derrotado. Muito bem, isso mesmo. Irmã Laís Galdereto. Dá para ver que Jeoás ele não tinha o mesmo temor de Jeoiada, né? Que era um grande exemplo que ele poderia ter levado. O próprio texto de Samuel, 1 Samuel 2,30, fala que os que me honrarem serão honrados, e foi o que Jeoiada aconteceu, né? Mas já com Jeoás, como ele tratou as pessoas e Jeová com desprezo, foi isso que aconteceu com ele, né? Ele assassinou a sua própria família, depois foi assassinado por causa disso, e ele também não foi considerado digno de ser enterrado na sepultura dos reis. Então isso mostra que Jeová, ele dá aquilo que aquela pessoa merece, né? Muito bom, Laís. Excelente. Parágrafo 18. O que podemos aprender com o exemplo de Jeoás?
Pense nessa comparação. Uma árvore com raízes fracas precisa de um apoio para continuar em pé. Se ela perde esse apoio, o vento vai derrubá-la. No caso de Jeoás, o apoio dele era Jeoiada. Mas depois da morte de Jeoiada, e com a influência dos apóstatas, Jeoás caiu em sentido espiritual e se tornou infiel a Jeová. Essa comparação mostra que não devemos obedecer a Jeová só porque nossa família ou outros na congregação nos incentivam a fazer isso. Se quisermos ter uma forte amizade com Jeová, precisamos sempre estudar a Bíblia, meditar e orar. É isso o que vai fortalecer nosso temor e amor por Ele. Acompanhe a leitura de Jeremias, capítulo 17, versículos 7 e 8. Bendito o homem que confia em Jeová, cuja esperança está em Jeová. Ele se tornará como uma árvore plantada junto a águas, que estende suas raízes até a corrente de água. Ele não perceberá quando o calor chegar, mas suas folhas estarão sempre viçosas. No ano da seca, ele não ficará preocupado, nem deixará de produzir fruto. Então, de acordo com esse texto, o que precisamos fazer para não ser como Jeoás? Irmã Jéssica Monteiro. Eu achei bem interessante essa comparação com a árvore, né? Uma árvore que tem raízes fracas, ela sempre precisa de um apoio, né, para continuar em pé. Senão, se ela perder esse apoio, ela cai, né, com qualquer vento. Então, Jeoás, o apoio dele era Jeoiada. Depois que ele faleceu, ele caiu em sentido espiritual, né, porque ele não tinha ali raízes fortes, né. Então, isso nos ensina que nós temos que ter raízes fortes, né. Não servir a Jeová apenas porque a nossa família serve também, né. Temos que ter nossa relação pessoal com Jeová e fortes raízes para que nada nos derrube. Excelente, Jéssica. Irmão João Cunha. E quanto a nós, para sermos espiritualmente fortes, então nós precisamos nutrir o nosso amor por meio do estudo, da meditação e as orações regulares para com Jeová. Excelente, irmão João Cunha. Irmão Gabriel Gomes. Os textos de Jeremias e de Colossenses, né, ao fim do parágrafo, mostram qual deve ser o apoio da nossa raiz, né, como planta, né? Jeremias fala que é a confiança e o temor de Jeová que nós estamos estudando nesse estudo, né? E Colossenses fala que nós devemos ficar arraigados, né? Também lembrando a uma árvore no próprio Jesus Cristo. Então, quando nós temos as nossas raízes, né, os nossos apoios talvez em um irmão, ou um pai, uma mãe, um familiar, né, esposa, marido, quando esse apoio sai, né, a nossa árvore também é derrubada, né, nós também saímos dentro da organização. Agora, quando nós fazemos da nossa raiz, né, o nosso apoio, segundo esses textos, próprio Jeová e Jesus Cristo, com certeza, conforme os textos, a nossa árvore durará para sempre, assim como nossa fé. Muito bom, irmão Gabriel, obrigado. Parágrafo 19. Na verdade, o que Jeová nos pede não é difícil. Eclesiastes 12:13 resume bem o que Jeová espera de nós. Tema o verdadeiro Deus e obedeça aos seus mandamentos, pois essa é toda a obrigação do homem. Se tememos a Jeová, vamos conseguir enfrentar qualquer teste ou desafio no futuro, assim como Obadias e Jeoiada. E nada, nem ninguém vai conseguir prejudicar nossa amizade com Jeová. Muito obrigado, irmão Samuel, pela excelente ajuda que nos deu com a leitura. O que Jeová pede de nós, irmão Tom Alves? Como o texto de Eclesiastes 12:13 mostrou, né? Temor e obediência. Excelente, muito bom. Camila Liberali? E o nosso temor a Deus deve ser que
que o nosso amor seja tão grande por ele que não prejudique a nossa amizade com isso, que a gente não faça nada que vá prejudicar a nossa amizade. E se a gente tiver esse temor forte, nada nem ninguém vai conseguir prejudicar isso. Muito bom, Camila. Irmão Wilson Santos, à frente da Camila. E nós sabemos que vamos passar por muitos desafios, muitas dificuldades vêm à frente. Mas sabemos também que o temor a Jeová vai nos ajudar a enfrentá-los. Isso vai ajudar a cada um de nós a aumentar a nossa confiança em Jeová. Muito bom. Vamos ver as lições que podemos levar desse estudo. Então vamos lá. Você se lembra o que significa temer a Jeová? Irmão Gustavo Fuentes. Temer a Jeová significa amar tanto a Ele, a ponto de colocar as vontades dEle acima da nossa, para que isso não possa prejudicar a nossa amizade com Ele. Excelente, Gustavo. Muito bom. Isso mesmo. Que lições importantes podemos aprender de Obadias e Jeoiada? Cite um, eu cito o outro, tá bom? Irmã Rosa Maria Gaudi. Bom exemplo de Obadias, né, que ele teve um forte temor a Jeová. E embora ele vivesse numa época difícil, né, de perseguições, de uma rainha que era muito cruel, ele pôs esse temor a Jeová à frente de tudo, né? E isso lhe deu coragem e é um bom exemplo para nós. Muito bom. E Jeoiada? Qual foi o exemplo que ele deixou para nós? Para você? Irmã Tatiana Ribeiro. O exemplo que ele deixou é de não imitarmos a ele, né? Então nós devemos desenvolver a nossa própria amizade com Jeová, temer a ele, amar ele a ponto de confiar nele em qualquer situação. Muito bom, irmã Tatiana. Irmão Richard Zarek Zik. Jeoiada foi um bom exemplo nisso, né? Então primeiro ele resgatou ali o descendente de Davi para protegê-lo para a linhagem continuar dos reis. Então ele se colocou em perigo várias vezes ali, né, na hora de proteger essa criança e na hora de declará-la como rei. Então o Jeoiada realmente foi um bom exemplo para nós. Excelente, irmão Richard. Irmão José Antônio ainda? Aprendemos com Jeoiada um exemplo magnífico de lealdade a Jeová, né? Que por temor ele daria a vida por Jeová, não por medo, né? Muito bom. E Jeoás? O que podemos fazer para não ser igual a Jeoás? Não queremos copiar esse exemplo. A irmã Thaís Fialho. Nós devemos temer a Jeová de todo o nosso coração e manter uma amizade íntima com Ele. Excelente, Thaís. Muito bom. Letícia Gomes. E nós não podemos deixar que a nossa amizade com Jeová fique nas mãos de outras pessoas, né? Nós devemos obedecer a Jeová porque amamos a Ele e tememos a Ele, não porque talvez nossa família ou amigos na congregação nos incentive a fazer isso. Então, é por isso a gente precisa fortalecer o nosso temor e amor por Jeová através do estudo da Bíblia, meditação e oração. Excelente, Letícia, muito bom. Irmão Paulo Formes. Então, fortalecer nossa amizade com Jeová, ter um temor salutar, estudar a Bíblia, meditar, não permitir a influência de pessoas que não obedecem a Jeová, apóstatas, e estar estabelecido e arraigado na fé, né, como diz Colossenses 2, 6 e 7. Muito bom. Excelente. Agradecemos muito o comentário dos irmãos, a sua participação, sua atenção, seu silêncio. Vimos aqui exemplos que deixam lições fortes para nós, né? Quanto ao futuro. Talvez tenhamos de enfrentar também situações perigosas, né? O broadcast desse mês tem uma entrevista do irmão Negued, né? Que ficou preso 26 anos, né? Então ele não foi como Jeoás, né? Não precisou se escorar, talvez, na fé da família ou de outros, né? Embora ele estivesse preso com outros irmãos, né?
Então, são belas lições que levamos desse estudo para nós. Agradecemos a participação de todos. Vamos encerrar entoando o cântico de número 3. Os que desejarem e estiverem em condições poderão ficar de pé. Jeová, minha força e esperança. Esse cântico ele é baseado em Provérbios 14, 26. Nós vamos ouvir a introdução musical e acompanhar. E depois o irmão Wilson Santos vai encerrar com uma oração para nós.